Bom dia, galerinha! Hoje vamos apresentar para vocês o que seria a nossa comunicação a partir do ponto de vista do filósofo alemão Wilhelm Flusser. A comunicação humana não é natural, ou seja, não é considerada uma ciência, diferente da comunicação natural de outros animais. Portanto, pode-se chamar o homem de um animal social. O objetivo da comunicação humana é nos fazer esquecer do contexto insignificante em que nos encontramos, nos comunicando por caráteres artificiais. Depois de aprender um código, temos a tendência de esquecer sua artificialidade. Esses códigos, juntos aos símbolos, um aceno com a cabeça, por exemplo, se tornam uma segunda natureza, e o mundo codificado é o que nos faz esquecer o mundo da primeira natureza. Esquecemos, então, do contexto insignificante em que nos encontramos, uma natureza sem significado. O homem comunica-se com os outros não por ser um animal social, animal político, mas sim porque é um animal solitário incapaz de viver na solidão. E essa comunicação nos faz esquecer a brutal falha de sentido de uma vida condenada à morte. Estamos engajados na comunicação, pois ela é uma tentativa de negar a natureza. Ela tem a tendência de seguir para as situações mais prováveis, para a aglomeração, para as cinzas e a morte eterna. A comunicação só pode alcançar seu objetivo quando souber superar a solidão, dar significado à vida e conquistar um equilíbrio entre discurso e diálogo. Como hoje predomina-se o discurso, o homem se sente mais solitário. Concluindo, o fenômeno da comunicação humana é também um fenômeno da liberdade. O tema agora são linhas e superfícies. As linhas representam o mundo no qual vivemos através de alfabetos, escritas e livros. As superfícies representam o mundo no qual vivemos através de pinturas, fotografias, telas de televisão, telas de cinema, e estão cada vez mais importantes no mundo atual. Qual a diferença entre ler um livro e ler uma pintura? Para captar a mensagem de um livro, é preciso seguir seus textos interpretando-os. Por outro lado, na pintura, pode-se primeiro compreender a mensagem para depois tentar decompor sua estrutura. Assim, o tempo de leitura do livro é mais longo do que o da pintura, porque demora muito mais de escrever por escrito o que alguém viu em uma pintura do que simplesmente vê-la. Analisando a estrutura dos filmes, é possível dizer que ele é uma série de imagens em movimento, mas elas se parecem mais com imagens em movimento de uma cena teatral do que com fotografias em si, e por isso muitas vezes se compara a leitura do filme com a leitura de uma peça. No entanto, essa afirmação é falsa, uma vez que o palco tem 3 dimensões e a tela de cinema apenas 2. A conclusão é: o teatro é a representação do mundo das coisas através das próprias coisas, e o filme é a representação através da projeção das coisas. Usando a pedra como exemplo, qual é a relação entre a pedra que podemos tocar, a sua fotografia e um texto com sua descrição? A foto representa a pedra na forma de imagem, enquanto o texto a representa em forma de discurso linear. Desse modo, podemos afirmar que vivemos em 3 reinos: o reino da experiência imediata, o reino das imagens e o reino dos conceitos. O primeiro pode ser denominado como mundo dos fatos, enquanto os outros 2, mundo da ficção. Agora, como o mundo da ficção se relaciona com os fatos nos dias de hoje? O universo ficcional utiliza de 2 tipos de códigos: os códigos conceituais, que não dependem de um ponto de vista pré-determinado e precisam ser aprendidos conscientemente, e os códigos imagéticos, que dependem de um ponto de vista pré-determinado e não precisam ser aprendidos conscientemente. A mídia imagética se comunica de maneira subjetiva, e sua mensagem é extremamente rica. Já a mídia conceitual se comunica de maneira objetiva, e para que possamos compreender sua mensagem, é preciso aprender suas técnicas. Por isso, nossa sociedade pode ser dividida em uma cultura de massa, são aqueles que participam da ficção em superfície, e uma cultura de elite, que são os que participam da ficção linear. Como será a futura civilização? A primeira alternativa é a de que os códigos imagéticos não conseguirão incorporar os códigos conceituais,
levando à alienação da espécie humana, à vitória da sociedade de consumo, ao totalitarismo da mídia de massa e à extinção da cultura de elite. A segunda alternativa é a de que os códigos imagéticos conseguirão incorporar os códigos conceituais. Isso levará a novos tipos de comunicação, a arte proporá modelos ao invés de trabalhar com materiais e um novo senso de realidade irá surgir dentro de um contexto de uma nova religiosidade.